lugar. Não há outro lugar. Não é costume por ser todas as quartas-feiras, mas é porque não há outro lugar que nós anseiamos estar. Deus nos criou para causarmos impacto. Nosso Deus não é um Deus passivo. Nosso Deus é um Deus agressivo com relação à sua missão. As pessoas passivas têm a tendência de se acomodar ou se enquadrar ao ambiente. Todas as pessoas que Deus chama para usar, Deus os tira da zona de conforto. Eu mesmo sou uma pessoa muito tímida. E a timidez me causou muita coisa. E às vezes eu vou evangelizar um colega, e quando eu sentava perto dele, tentava falar do amor de Deus, e as palavras não vinham. E de repente a pessoa ia embora, e eu tinha dificuldade de pregar e de falar do amor de Deus. Tem pessoas aqui que tem muito de Deus dentro dela, mas a sua timidez às vezes te coloca num lugar onde às vezes você quer se expressar e você quer mover com relação àquilo que Deus tem derramado dentro de ti, mas o seu, como é que chama isso? Não é caráter, é personalidade. A sua personalidade às vezes te limita. E esses dias, ontem, quando eu estava orando, Deus me falou que tem muitas pessoas que têm muito de Deus dentro deles, mas sua personalidade está te colocando dentro de uma caixa. Mas Deus vai te tirar da zona do conforto. Deus vai te colocar num patamar que até as pessoas da sua família vão ver que algo está mudando em você. Deus vai te dar o espírito de ousadia tão grande, e você vai começar a se manifestar no mover. Não vai ser algo forçado. É o mover do Espírito Santo que vai te levar a ser ousado, ousada. A ousadia de Deus está vindo sobre ti. Deus, Ele é agressivo com relação à missão. E quando Ele nos chama como igreja, Ele não quer que a igreja dele se torne passiva e se enquadra no ambiente. Mas Deus precisa que a gente coloque as barreiras. Todas as vezes que Jesus passou em algum lugar, as coisas não permaneceram do mesmo jeito. Ou multidões seguiam Ele porque queriam beber mais dele. Ou outras pessoas o seguiam porque queriam apedrejá-lo. Mas uma coisa é certa, as coisas não permaneciam do mesmo jeito em qualquer lugar que Ele passava. E chegou o tempo de nós, como igreja, causarmos impacto onde nós passarmos. Nós não vamos nos enquadrar e as pessoas não vão saber se a gente é ou não é de Deus. E aquela confusão, será? Ela é muito quieta, ela é muito quieta. Não, você vai causar impacto. Nós viemos para causar impacto. Aleluia. E nós, como igreja, principalmente essa igreja específica, nós temos uma missão, certo? Quando nós passamos na escola do voluntariado, foi bem claro. Aquilo que Deus trouxe para o pastor Márcio, pastor Esdras. Deus nos implantou aqui para alcançarmos 10% da cidade. Mas a pergunta é, em quanto tempo nós iremos alcançar esse alvo? 5 anos? 10 anos? Em quanto tempo? Todos nós aqui temos alvos pessoais. Em quanto tempo para você alcançar o seu alvo? Em quanto tempo para você chegar no destino que você sabe? Eu estou vivendo esse momento, mas eu ainda não cheguei no destino que eu tenho, que eu tracei para a minha vida, ou no destino que Deus traçou para a minha vida. A pergunta é, em quanto tempo você vai traçar, vai viver e ver os sonhos de Deus na sua vida se concretizando? Mais 5 anos, 3 anos, 4 anos? Ou nós não vamos viver com metas? Eu vou te passar nessa noite uma chave.
Eu estou vivendo um momento de avivamento pessoal muito intenso. Conversei com nossos pastores, eu falei, em toda a minha vida com Deus, eu estou vivendo o meu melhor momento. E eu não falo isso porque eu estou no púlpito pregando e tenho que pregar é para impressionar as pessoas. Essa é a realidade. Eu estou vivendo os melhores momentos com Deus. Os irmãos, alguns sabem que eu já tive em missões mais de 13 anos, mais ou menos. Vi muito mover de Deus. Mas o que está acontecendo algo é um avivamento que não consigo explicar. Mas eu vou compartilhar com os irmãos uma das chaves que eu sei que vai causar uma revolução no teu espírito tão grande que você vai começar a viver em novidade de vida. Para eu começar a viver esse avivamento pessoal, Deus me deu 7 chaves que desbloquearam coisas em mim. E nessa noite eu quero compartilhar apenas uma chave com você. Amém? Glória a Deus. Mas, para você viver, nós vamos fazer muita leitura aqui. Mas para você viver esse novo de Deus, esse avivamento, ou alcançar os objetivos, os alvos que você tem, eu vou te fazer 3 perguntas. Provavelmente serão as perguntas mais importantes para você nessa semana, ou nesse mês, ou nesse ano. Se você não souber responder, ou não tiver, essas perguntas não tiverem definidas claramente, é bem possível, ou ainda tem um pouquinho de religiosidade em nós, ou não viveremos the fullness, o total daquilo que Deus tem sonhado para nós. Vai depender dessas 3 perguntas, o seu conceito, como você vai responder ela. E essas perguntas, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Eu sei que se você deixou sua casa, seu emprego, para vir primeiro aqui, você não está brincando de ser crente, você quer viver uma vida intensa com Deus. Eu sei que nessa noite você não está querendo viver uma vida mais ou menos. Você quer causar impacto em Brasília ou em qualquer lugar onde você for. E essas 3 perguntas estão completamente ligadas à sua história a partir de hoje em diante. Talvez muitos de vocês já sabem a resposta. Talvez vai te levar um tempo a pensar, mas eu preciso fazer essas 3 perguntas para aqueles que querem viver uma vida vendo o sobrenatural de Deus acontecendo diariamente na sua vida. A primeira pergunta é essa: quem é Jesus para você? Não quero que você responda do ponto de vista, aprendi na escola dominical, ou o teólogo. Para você, hoje, quem é Jesus? No nosso GC, minha esposa estava contando sobre algumas entidades na Índia, país com quase mais de 1 milhão de deuses. Aqui mesmo no Brasil temos religiões com matriz africana, várias outras. Quem é Jesus? É o Deus do cristianismo? É o como Krishna, Buda? Você vai enquadrá-lo nesse nível? Quem é Jesus para você? Você precisa responder isso para ti. Segunda pergunta. Seja o que for que Jesus veio fazer na terra. A pergunta é, ele completou a missão? Ou ficou algo pendente pela metade que ele precisa ainda ser completa? A missão que ele veio, que o trouxe aqui, foi completa? Ou ficou pela metade? E a terceira pergunta. Se ele completou a missão, venceu os principados e potestades, os espíritos dominadores das regiões celestes, venceu a morte, morreu, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. E Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Ao mencionar o nome de Jesus,
todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Se Ele realmente ressuscitou triunfante, todo o poder sobre Ele. A terceira pergunta é: quem é você que entregou a sua vida para Deus? Ao entregar a sua vida para Jesus, o que isso significa para você? O que isso te torna? O que significa ser um cristão? O que significa ser um filho de Deus? É dali que nós vamos começar a ministrar. E eu quero te passar essa chave para que você saia daqui incendiado. Você que está me assistindo pela televisão, eu te garanto que quando você anotar esses versículos, você receber essa revelação de Deus, não importa se você está na UTI, essa noite você vai se levantar da UTI e você vai para sua casa vitorioso. Eu não sei qual é a enfermidade, o irmão Vitor chamou algumas pessoas. Eu ministrei essa palavra em Planaltina. A pessoa, uma irmã, ouvindo a palavra, não precisou impor as mãos. Ela entendendo o que ela se tornou em Deus, instantaneamente a cura veio. Ela tomou posse de quem ela é. Eu sou da África. Estava falando com os irmãos lá no condomínio onde eu moro que Deus não fará mais nada pela África. Se você hoje for a alguns países da África, você verá milagres, coisas que a sua mente não compreende. Mas quando esse pastor, esse ministro vai para casa, não tem arroz e feijão para comer. Como pode explicar? Tanto poder de Deus, tanta unção, e você tem fome em casa. E as pessoas sobem no monte, oh Deus, oh Deus. Deus não fará mais nada pela África, pela Índia. Nada. Por quê? Porque tudo que ele teve que fazer, ele já fez. Ele morreu. O que mais que ele tem que fazer? As pessoas sofrem, não porque Deus não é bom. As pessoas sofrem com câncer, sofrem hepatite A, B, pobreza, miséria. Elas sofrem por uma razão apenas: ignorância. O meu povo, ele não diz os ímpios, o meu povo perece. Por quê? Os irmãos não estão falando comigo, eu vou embora, tchau. Eu estou assustado, parece que vocês não estão me entendendo, não estão gostando, eu vou embora. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento, entendimento. O conhecimento é a chave para vivermos uma vida livre. Tem gente aqui que não consegue dormir com luz apagada em casa. Papai, acende a luz da cozinha, por favor. Acende a luz do banheiro. Mas depois dessa noite, se domingo, você que está me ouvindo, domingo você vier aqui se queixando com dor, essa dor vai ter que te deixar hoje. E vocês que estão aqui vão receber a impartação do poder de Deus para impor as mãos em todos os doentes que vocês verem por aí, e todos serão sarados. Porque é um mandamento. É um mandamento. Não é uma opção. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Curai os enfermos. Ele não diz se poder. Não. É um mandamento. Deixa eu passar logo essa chave. Às vezes nós estamos dirigindo em Brasília, né? Você com seu carro dirigindo e de repente passa uma outra pessoa com um carro na sua frente. E você olha no vidro do carro daquela pessoa, ele coloca um adesivo assim, escrito, presente de Deus. Ou algumas pessoas colocam assim, foi Deus que me deu. Alguém já viu isso? Eu tenho uma pergunta para os irmãos. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele te deu alguma coisa? Essa pergunta eu quero resposta, pelo menos alguns.
Quem quer responder? Quando você entregou sua vida para Jesus, Ele te deu alguma coisa? Sim? Uma nova vida? Fala mais alto, minha irmã. Nossa, se eu tivesse aí, eu te dar um Wi-Fi, um joia. Joia. Vida eterna. A pergunta é, o que é a vida eterna? A vida eterna, meus irmãos, é o único elemento que distingue a divindade com os outros seres. Para um ser divino, tem que carregar essa essência de vida eterna. Irmãos, vida eterna é a vida de Deus. Vida eterna é a vida de Deus. E o que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, toda a igreja. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de Deus. Irmãos, esse negócio é o suficiente para a gente não dormir o dia inteiro. Eu tenho a vida de Deus. A minha pergunta é, Deus tem problema com enxaqueca? Deus tem problema de mau humor? Hoje está todo alegre e amanhã está todo para baixo. Deus tem problema de autoestima. Deus tem problema, o meu namorado me abandonou. Eu vou comer tanto chocolate, eu choro. Deus tem esse problema. Deus tem problema, câncer domina Deus. Por quê? Porque a essência dele não permite. E o que João está dizendo é que todos nós que cremos, nós temos essa vida de Deus fluindo em nós. A vida de Deus flui em nós. Lá em Planaltina eu perguntei para a irmã, quando é que a gente vai ter essa vida realmente se manifestando em nós? Quantos querem saber? Põe aqui para mim, 1 de João, capítulo 5. Essa é a nossa herança. 1 de João no capítulo 5, versículo 11 e ao versículo 12. Anota esses versículos, irmãos. Anote. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida. Oh meu Deus do céu. Eterna. E a vida, olha só, vou abrir um parênteses. Eu, pastor Loi, não acredito nas promessas de Deus. Por quê? Porque no Novo Testamento não existe promessa. Olha os tempos verbais. E o testemunho é este, que Deus nos dará. Ou nos deu. Ah, meu Deus, os irmãos estão muito quietos. Deus nos deu, é presente. Está fluindo em ti a vida de Deus. Deus nos deu a vida eterna. E a vida está no seu Filho. Próximo versículo. Aquele que tem o Filho, de novo os tempos verbais. Aquele que tem o Filho, tem. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Quantos aqui têm Jesus Cristo no seu coração? Olha o que flui dentro de você. A vida de Deus flui em ti. A vida de Deus flui em ti. Quem tem o Filho, não diz que terá a vida. Quem tem o Filho, tem. O problema é que se a gente não souber, a gente não vive, como eu falei mais cedo, que o conhecimento é que nos liberta. Existe uma diferença entre promessa e realidade. Isso aqui não é uma promessa. Isso é uma realidade. É a vida que flui em mim hoje. 1 de Coríntios 5,17 fala assim, aquele que está em Cristo, não precisa colocar, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é futuro, não é promessa. Aquele que está em Cristo.
No grego, essa palavra, nova criatura, é usada como espécie, nova espécie de ser, nova espécie de ser ele é. Que espécie é essa? Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, no capítulo 1. Verso 1 ao versículo 4. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graças a vós sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. A outra tradução fala nos têm sido doadas todas as promessas. Por isso que eu falo que as promessas, depois de Jesus ressuscitar, se cumpriram. Tá. Nos têm doado todas as coisas que conduzem à vida e o amor, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Nos têm sido doadas, para que por elas vos torneis co-participante da natureza divina. Para que nos tornamos co-participante da natureza divina. Nos tornamos co-participante da natureza de Deus. A essência dele é a essência que flui em mim hoje. Co-participante. A natureza de Deus. Eu não quero glória maior do que essa, do que ter a vida de Deus fluindo em mim. E você agora pode me perguntar: pastor, por que nós morremos como crente? Por que nós adoecemos como crente? Vou te responder já. A morte significa separação, não extinção. A morte é separação. E quando nos separamos de Deus, através de Adão, a morte começou a operar e a fluir nas nossas vidas. Então a morte se torna lei. A questão é que tudo que você concebe como verdade, tudo que nós concebemos como verdade, é o que vai guiar as nossas vidas. Então a verdade da morte se torna tão real em nós que achamos ela normal. No entanto, que eu estou ministrando essa palavra, eu sinto resistência. Por quê? Porque o conceito de morte é tão verdade em nós, é tão normal, que se eu falar que nós nunca vamos morrer, eu vou ter resistência. Mesmo a gente lendo, às vezes, as escrituras. Se ela é absoluta, eu preciso guiar a minha vida mediante no que ela me ensina. Então, a morte se torna real quando na nossa mente, na nossa vida, nós aceitamos. E tudo em nossa volta espelha a morte. Até nas escolas, quem estuda biologia sabe quais são as características do ser vivo. Os seres vivos, eles nascem, crescem, alimentam, multiplicam, reproduzem e morrem. Então é uma verdade. Passou a ser natural. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, então, a gente ouve esse nome, esse fato diariamente. Então passa a ser verdade, passa a ser uma lei. Todo homem que nascer, um dia ele vai morrer, passa a ser uma lei. E a lei, você sabendo ela ou não, ela opera em ti. Até o momento em que você colocar uma barreira. Peraí. Eu comecei a estudar isso porque minha mãe morreu de câncer. Minha mãe era mulher de guerra de oração. Ela era professora da escola bíblica dominical. E quando comecei a ouvir sobre Davi, eu sempre sonhei ser como o rei Davi. Porque do jeito que ela falava de Davi, eu queria ser como o rei Davi. E ela morre de câncer. Mulher de Deus, temente a Deus, nunca se desviou do caminho do Senhor. Mas eu não pude ir no funeral. Meus irmãos dizem que quando ela morreu muito ruim. Porque o câncer se espalhou e começou a brotar várias feridas. E por último ela parou de falar, porque até essa parte a voz não podia sair. Então foi uma morte horrível. Isso me trouxe
eu fiquei contra a parede. Deus, alguma coisa está errada. E eu sei que não é com o Senhor. É da maneira então que eu creio na palavra. Foi quando o Senhor começou a ministrar. Eu posso ler. Se ela não se tornar real e viva em mim, eu serei um religioso. E o Senhor começou a ministrar o poder dessa chave, a chave da vida. E comecei a olhar que a vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E a vida está no Filho. E o Filho está em mim, Pai. Eu vou levar essa mensagem onde eu for. Todos os dias da minha vida. Ninguém vai ter que morrer sem saber essa verdade. Essa é a verdade. Então a morte se torna lei. Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, se a morte se torna lei, a vida é uma lei também. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não é promessa, olha os tempos verbais. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Não em Krishna, não nos caboclos. Em Cristo Jesus. Eu estou livre da morte. A lei da morte não opera mais em mim. Para quem é piloto ou quem é fascinado com aviões, nós sabemos que na natureza tem uma lei que é a lei da gravidade. O homem pode estudar ou não, pode conhecer ou não sobre a lei da gravidade. A verdade é que todos os homens são afetados por essa lei. Se eu me jogar aqui, eu rebento minha cabeça aqui, porque essa lei está aplicada na vida de todos os que estão sobre este lugar. Sobre todos os que moram nesse planeta. É a lei, é uma lei. Ninguém foge da lei. Ninguém dobrilha a lei. A lei aplica-se a todos. A morte é uma lei. Para quem é piloto, você sabe que para tirar um avião do chão, você aplica uma outra lei. Aí eu vou precisar de alguém que me ajude, porque eu tentei praticar essa palavra, não estava... Lei da proporção. Qual a lei que aplica, que faz com que o avião saia do chão? Essa lei não ignora a lei da gravidade. A lei da gravidade continua operando. Mas porque uma lei superior foi aplicada, o avião, ele toma o voo e se levanta do chão. Aviões de guerra, aviões de carga, aviões domésticos, eles se levantam porque uma outra lei superior foi aplicada. Meus irmãos, a lei da morte é real, mas sobre nós tem uma lei superior. E uma vez você aplicar essa lei sobre sua vida, a morte vai ter que correr de você. A lei da vida é a lei que opera sobre mim. Não tenho que ter medo da morte. Não tenho que ter medo. Eu vim de uma cultura onde a gente fala muito sobre bruxaria. Isso eu vou falar para outro dia. E eu cresci minha infância com medo dos espíritos. Mas agora que eu sei que lei opera sobre mim, eu estou à procura da morte. Levou minha mãe daquele jeito. Eu vou passar 2 versículos para os irmãos. Você não vai dormir quando você ler esse versículo. Você vai entender, meu Deus, é isso que está operando sobre mim. Às vezes você já leu, mas às vezes a gente lê a Bíblia tão rápido, né, e tal, só para cumprir o horário. Mas eu quero que essa leitura entre em ti e você tome posse dessa palavra. 2 de Timóteo, no capítulo 10. Nós vamos ler ela bem devagarzinho, para ela entrar. 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, no capítulo 10.
2 de Timóteo capítulo 10, versículo 10. Desculpa, 2 de Timóteo capítulo 1, versículo 10. E manifestada agora, não é o ano que vem, não quando eu morrer e ter o corpo glorioso. Manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo Jesus, o qual não sou, olha o que vem depois, não sou, destruiu o quê? A morte foi destruída. Meu Deus do céu. O qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a... Bem alto, igreja. Ele trouxe a imortalidade. Não é o sol super-homem, Batman. Ele trouxe sobre você o quê? Então fala bem alto comigo, eu sou imortal. Se você tem dúvida, não fale. Eu quero falar para aqueles que são ousados a olhar para a morte e dizer: ei, morte, eu sou imortal. Fala bem alto. Mediante o evangelho. Próximo, olha, peraí. O próximo versículo para você não cair da cadeira. Pode ir, próximo versículo, versículo 11. O qual foi... Oh, não, era aquele mesmo. Desculpa, não precisa cair da cadeira, não. Ele trouxe a imortalidade. A igreja não morre. Os satanistas podem planejar tudo para acabar com a igreja não morre. Os pais de santo podem fazer trabalho para fazer seus negócios cair por terra. Obras de macumbaria. Seu negócio não vai morrer. Eles devem estar reunidos ou se programando para reunir meia-noite para poder destruir seu casamento. Você não vai morrer. Seu casamento não vai morrer. A sua saúde, que é a morte, eu vou te dizer, foi destruída. Ele destruiu a morte e trouxe sobre você a imortalidade. Minha irmã, meu irmão, você que está ali na cama, nesse leito de enfermidade. Essa é a palavra profética que eu quero dizer para você. Enquanto você ouve essa mensagem chegando até você, começa a mexer seu joelho, começa a mexer sua cabeça, porque você vai levantar desse leito de enfermidade. E domingo você estará aqui celebrando o culto ao Senhor junto com a congregação, porque o espírito da morte foi destruído e sobre você opera o espírito de vida em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Essa é a verdade, e com essa verdade nós vamos conquistar essa cidade. É com essa verdade que nós vamos conquistar esta cidade. Vida, vida, vida. Você não vai morrer. Por que um crente morre? Duas coisas. Existem pessoas que têm a morte prematura, não vem de Deus. Mas uma das razões pela qual um crente morre ou deixa de permanecer entre nós, uma razão, aqueles que são filhos de Deus, estou falando dos filhos de Deus. A gente sabe que o diabo ceifa muitas vidas prematuramente, em festas, baladas. E para falar a verdade, uma das coisas apenas faz com que o crente parta. E é isso aqui que eu vou falar. Quando a sua missão termina, todos nós aqui, Deus nos trouxe com um propósito. Quando o seu propósito chega ao fim, Deus te leva. Paulo, ele disse, olha, eu combati um bom combate. Terminei a carreira. A minha missão terminou. Quando a sua missão termina, não tem um porquê você ficar. Terminei a carreira. Quando a nossa missão termina, a gente parte. E isso eu preciso gastar um tempo para falar com os irmãos. Às vezes,
Eu sei que a morte não é algo que nós nos deleitamos, parte do nosso coração. E às vezes tem pessoas na igreja que você sabe que está fluindo no ministério, fluindo na unção e de repente parte. E a gente fica, Deus, mas por quê? Deus sabe o porquê. Porque a missão, agora cabe a nós pegarmos o bastão, a tocha, de onde os servos do Senhor deixaram, e a gente pega essa tocha e continua a caminhada para as próximas gerações. E aqueles que o Senhor chamou, o Pai está com os braços abertos. Filho, filha, venha ao descanso que está preparado para ti antes da fundação do século. Já imaginou Jesus, o Filho de Deus? Quanto tempo ele ficou na terra fazendo o seu ministério? 3 anos. E quando ele começou a falar para os discípulos, olha, meu tempo está chegando, eu vou. Os discípulos não entenderam. Lá no livro de João, ele chama então eles e fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai muitas moradas, eu vou vos preparar. Então Jesus precisava confortar os discípulos e lhes fazerem entender que a missão dele termina. Quando a missão termina, meu irmão, você parte. Tem gente que não entende isso e quer ficar. Divisões, problemas acontecem. A igreja estava indo bem, de repente divisões, uns vão embora. Quando chega o tempo de partir para o próximo nível, às vezes não é só partir para a glória, às vezes num campo de missões ou num determinado local que Deus te colocou para implantar um trabalho, uma igreja. E às vezes você vê a coisa fluindo e fluindo e Deus fala, é o tempo de partir. E você vê, nossa, tudo que eu construí, eu não vou largar aqui não. E você insiste, continua resistindo o Espírito Santo e de repente divisões começam a acontecer e você sai todo quebrado. Porque não está entendendo o mover de Deus. É tempo para todas as coisas. Essa é a razão pela qual os filhos de Deus partem. Mas quando o seu tempo não chega, repete assim comigo, eu não morrerei até cumprir tudo o que Deus tem para mim. Recusa de morrer. Ninguém matou Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus. Ele mesmo falou, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira. Malária não tira a minha vida. Bala de prata não tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Eu dou a minha vida. E porque eu dou, eu posso tomá-la de volta. Na cruz, o que ele falou? Pai, está consumado. Em tuas mãos, eu entrego-me. Eu. Não foi a lança, não foi os golpes que ele recebeu. Ninguém mata Jesus. Por quê? Porque a essência que ele carrega não permite a morte entrar. Ninguém matou Jesus. Por isso é que esses pais de santo, esses que tentam fazer uma obra para te destruir, eles vão ficar frustrados. Davi, ele fala assim no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Pois quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. Quando contra mim vem um exército, não se atemorizará o meu coração. E se contra mim estourar a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Em todo tempo Deus é bom. Você não vai morrer, eu vou falar isso várias vezes. Tem que entrar e tem que descer. Você não vai morrer. Seus filhos não vão morrer. Seus negócios não vão morrer. Seu GC não vai morrer. Sua célula não vai morrer. Você vai viver e ver os frutos do Senhor acontecendo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O que dizer de Estevão? Lembra de Estevão no livro de Atos, no capítulo 6? Que ele foi mostrando a sua defesa e no finalzinho os judeus começaram a apedrejá-lo. Enquanto eles apedrejavam, o que ele teve? Teve visão. Como assim? Você está sendo apedrejado para morrer, em vez de morrer está tendo visão. Ele viu os céus abertos e o trono de Deus. E a Bíblia fala que o rosto dele se transfigurou como do anjo. E ele disse, eu vejo a glória do Senhor. Pai, não imputa a eles esse pecado. Em tuas mãos eu entrego meu espírito.
O que dizer de João, o discípulo amado? Quando a gente estuda a história dos discípulos, como eles morreram, sabe como é que João, tentaram matar João de várias maneiras, não morria, porque Jesus liberou uma palavra para ele, entende? Que ele não iria morrer. Tentaram matar João de várias maneiras. E por último, o que eles fizeram? Pegaram, não sei se é lenha, acenderam uma fogueira e colocaram um tacho cheio de azeite, óleo, fervendo, borbulhando. E pegaram João e jogaram ele no meio do óleo. O fogo se apagou. João saiu de lá vivo. Foi quando eles decidiram, vamos colocar esse homem na ilha de Patmos, não está morrendo. Sobre sua vida, sobre seus filhos, todo espírito de morte que tenta afundar sua casa, cai por terra. Sobre seus negócios, suas finanças, seu ministério, todo espírito de morte prematura que está rondando ao derredor para encontrar alguma brecha, cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor então fala assim que essa vida, ela se torna como uma fonte de águas. Quando ele se encontra com aquela mulher lá no poço, ele fala para ela assim, olha, todos os que vierem beber dessa água, eles voltarão a ter sede de novo. Mas aqueles que beberem da água que eu dou, que é a vida, nunca mais voltarão a ter sede. E esses rios de águas vivas que fluem em você, que fluem em cada um de nós. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva é o que está dentro de você. Águas vivas, água viva, água que flui do trono. Lá em Ezequiel fala assim que essas águas, onde elas passarem, darão vida a tudo que estava morto. Eu não sei o que morreu em sua volta, talvez sua alegria, mas é o tempo de você liberar esse rio que está dentro de você. E tudo que estava morto vai voltar a viver novamente. A alegria que você perdeu, talvez de perder alguém tão próximo, o Senhor fala para você, filho, deixa esse rio de águas vivas fluir. Deixa esse rio de águas vivas fluírem. Fluírem, fluírem, fluírem. Talvez você enfrentou um divórcio e veio uma tristeza tão grande. Ou você vê o seu ministério que você dedicou tantos anos e de repente acabou e a alegria se foi. Mas o Senhor fala para você, filho, está dentro de ti. A alegria não está por fora. A alegria não está aqui. Essa é a diferença entre o cristianismo e outras religiões. Outras religiões, eles têm uma imagem de um Deus, na qual eles vão para essa imagem para poder pegar alguma bênção, alguma resposta, algum sinal, algum prodígio. Eles vão, se você for para Goiânia, naquele caminho que vai para a Trindade, certas épocas do ano você vê gente de joelho e pagando promessa, porque eles querem chegar até lá no templo onde tem uma imagem, onde eles chegam querendo receber algum tipo de resposta. O nosso Deus, meus irmãos, Ele decidiu não estar exposto no exterior, mas Ele decidiu estar em ti. Você não precisa procurar em templos feitos por mãos. Tudo que você tem que fazer é olhar para dentro de ti. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está em ti, Ele está em ti. Levante-se, Ele está em ti. Coloque a mão sobre o seu ventre, sobre sua barriga. Rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva. Oh, rios de água viva. A morte foi destruída, a morte foi destruída. E a vida que flui do trono é a vida que flui em mim. É a vida que, os rios que fluem do trono é os rios que fluem em mim. Água viva. Nós vamos cantar uma canção sobre o rio de Deus. E esse rio que está aqui. E neste momento, enquanto você canta, deixa esse rio fluir. Se você puder dar um tapinha, pode, porque as águas vão agitar.
Ele fala que naquele tanque, quando as águas agitavam, qualquer doente que entrava nas águas sarava, não importa qual foi as circunstâncias. E eu quero te dizer, e essas águas já estão em ti, não está nas paredes, na caixa do som, está em ti. Só quero que você diga: Pai, agita as águas que já estão em mim. Espírito de vida começa a se manifestar em mim. Espírito de vida começa a se manifestar em mim. Rio de Deus, Rio de Deus, flua pelas ruas, Flua, Rio de Deus, Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, suba pelos morros. Rio de Deus, brote dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça e misericórdia. Pai de amor, Tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim. És bem-vindo nesse lugar. Aleluia. Há um mover de ativação neste lugar. Esses rios vão fluir em ti e através de ti. Água parada, ela apodrece, e bichinhos, pernilongo da dengue vai crescendo nela. Esses rios não é para ficar parados só em você. Tem muitos que estão parados por muito tempo e começou a criar bichinhos e não consegue ver nada de bom nos outros, porque na verdade não são os outros, porque as águas estão paradas. Mas no momento em que você deixa o rio fluir, essas águas que estavam paradas vão subir, e o vinho novo de Deus vai começar a fluir em ti. Nós vamos orar por ativação. Tem pessoas aqui com dons de cura, e quando você impor as mãos sobre os enfermos, porque o rio de vida flui em ti, nós veremos milagres acontecer. Tem profetas neste lugar. Oh, que esse rio começando a fluir em ti, e a palavra do Senhor virá como espada. Aqueles que têm ouvidos surdos ouvirão a palavra profética do Senhor fluindo através de você. Ei, tem pessoas com ministérios que estão parados, mas o rio está fluindo. Se você quiser desse rio, eu te convido a vir aqui na frente. Eu não vou viver como eu vivia antes. A alegria do Senhor é a minha força. Eu quero viver em novidade de vida. Pode vir aqui na frente, eu vou pedir os nossos irmãos intercessores. Nós vamos agora orar com a igreja, ativando os ministérios, ativando os dons, ativando. Enquanto nós vamos cantar que os rios fluam. Meu irmão, Deus te chamou para causar impacto. E enquanto você ministra para os outros, a cura do Senhor virá sobre ti também. Enquanto você diz: Senhor, mesmo com uma dor, eu não vou ficar no silêncio. Eu vou deixar esses rios fluírem, essas águas fluírem. Eu sei que estou com certos problemas,
mas eu sei da cura que está vindo sobre mim também. Aleluia. Eu quero pedir aos irmãos intercessores, nós vamos orar. Pode impor as mãos, pode impor as mãos, vamos ativar os dons. Aleluia, aleluia. Rio de Deus, aleluia. Cure os enfermos nessa noite, Deus. Rio de Deus, ativação de dons está acontecendo neste lugar. Trazendo justiça, ativações de dons, paz, alegria, manifestando graça e misericórdia. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai de amor. Tu és bem-vindo nesse lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo nesse lugar. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. 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 Oh, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Oh, deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Ei, tu és dele, tu és dele. Ele te separou para ele. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Aleluia, deixa fluir o rio. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Rio de Deus, entre pelas grades. Rio de Deus, rompa as prisões, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça e
misericórdia. Rio de Deus, cure os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça e misericórdia. Pai de amor, Tu és bem-vindo nesse lugar. Doce Jesus, Aleluia. és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, Rios de águas vivas fluindo sobre ti, sobre essa igreja. Ativação do sobrenatural. Ativação do sobrenatural. E nesse momento declaro toda enfermidade neste lugar. Eu te dou uma ordem agora. Toda enfermidade no seu corpo, mal-estar, dor de cabeça, dor nos ossos, no coração, diagnóstico de câncer, eu te dou uma ordem agora pela autoridade que temos no nome de Jesus. Deixa esse corpo. Deixa esse corpo. Deixa esse corpo. Deixa esse corpo. Deixa esse corpo aí no hospital. Receba o espírito de vida. Receba a vida. Receba a vida. Receba a vida. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. Esse corpo é o templo do Espírito Santo. O Elohim habita nesse corpo. Habita nesse corpo. Declaramos vida. Declaramos vida. Eu amaldiçoo essa enfermidade. Eu amaldiçoo essa doença. Eu amaldiçoo. Eu amaldiçoo. Seque. 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 Em nome do Senhor Jesus. Seque. Assim como aquela figueira foi amaldiçoada e não mais produziu fruto, a raiz dessa enfermidade seja arrancada agora. E o Espírito de vida flua. O Espírito de vida flua. Sinta o rio de Deus fluir em ti, te ativando. Só levanta as mãos e receba. Oh, rio de Deus. Sim, sim, Espírito Santo. Inunda, 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 inunda. No hospital, aquele leito, inundação do Espírito Santo naquele lugar. Espírito de vida. Aquele que está em casa, que não pôde vir com dores, receba o alívio de Deus agora, a cura de Deus agora. Sobre essa igreja, atmosfera de milagre, atmosfera de cura, ativação, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura, porque já está em ti. Você se tornou uma fonte de águas, uma fonte. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos selar essa mensagem com ações de graça, com os olhos da fé e com o coração de gratidão. Obrigado, Senhor. Satanás, você mais uma vez foi derrotado. Você está debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. E sobre nós, o Espírito da lei de vida em Cristo Jesus. E esse mesmo Espírito que você vai carregar contigo em casa. Se tiver alguém enfermo em casa, o rio está em ti. Impõe as mãos e você verá o milagre do Senhor acontecer. Aleluia. Deus é bom demais. Anote esses versículos e em casa, no seu tempo de meditação, seu momento secreto com Deus, continua meditando e deixando o Espírito Santo ministrar no seu coração, que essas palavras se tornam verdade. Eu não sei se tem aqui alguém que
Talvez está distante do caminho do Senhor. Talvez está aqui, nunca entregou sua vida para Jesus Cristo. Essa lei de vida que nós ministramos, ela só é ativada na sua vida no momento em que você entende: eu estava longe de Deus. Talvez nunca entregaste a sua vida para o Senhor, ou está desviado do caminho do Senhor e hoje você quer fazer uma reconciliação. Eu quero voltar para Deus. Eu quero voltar para Deus. Eu quero rededicar minha vida ao Senhor, ao altar do Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você.